júniores, queridos júniores. Então, vocês estão preparados para aprender mais uma história? Mais uma parte da palavra de Deus? O nosso tema está aqui na tela que fala: a família que fez a diferença. Isso mesmo. Por que a família que fez a diferença? Vamos aprender juntos. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos de Jesus andavam de cidade em cidade falando do amor de Jesus e pregando a salvação. Muitas pessoas creram em Jesus, o aceitaram e se tornaram cristãos, mas também tinham aqueles que não creram em Jesus. Um deles foi Saulo. Saulo foi um homem que perseguiu e matou muitos judeus, porque ele não cria em Jesus. Então, ele matava essas pessoas que aceitaram a Jesus e que agora se chamavam cristãos. Mas um dia, quando Saulo estava indo pelo caminho para perseguir mais cristãos, o próprio Jesus o encontrou no caminho e numa forma de uma grande luz, o próprio Jesus falou com Saulo. E Saulo reconheceu que Jesus é que estava falando com ele, e naquele momento ele creu em Jesus, o aceitou. E agora Saulo, que perseguia os cristãos, agora se tornou um missionário e até trocou o nome dele para Paulo. Isso mesmo. E agora Paulo estava indo de cidade em cidade para falar do amor de Deus. Uma das cidades que ele foi se chamava Listra. Listra foi uma das cidades que ele foi para falar do amor de Deus. E lá muitas pessoas o ouviram e creram. Só para vocês terem uma ideia, hoje Listra, é só uma curiosidade, né? Listra fica na Turquia, se fosse nos dias de hoje, ok? E lá nesse lugar, em Listra, que hoje, se a gente quiser visitar o lugar, seria na Turquia, Paulo encontrou uma família, isso mesmo. Ele encontrou uma avó chamada Lloyd e uma mãe chamada Eunice. Elas creram em Jesus, elas aceitaram a Jesus e juntas elas traçaram um plano de falar do amor de Deus para o filho e neto Timóteo. Isso mesmo. E Timóteo ouvia falar de Jesus e creu em Jesus e guardou a palavra de Deus no seu coração. E quando ele cresceu, vocês não imaginam o que aconteceu? Olhem só, ele não só cresceu crendo em Jesus, mas ele também cresceu andando com Paulo em todos os lugares. Ele foi para muitos lugares com Paulo e Silas para pregar o amor de Deus. Isso aconteceu porque ele guardava a palavra de Deus no coração e creu em Jesus. Olha só, quando ele era pequenininho, a sua mãe e sua avó ouviram através de Paulo as palavras de Jesus e creram. E agora o próprio Paulo estava indo para falar do amor de Deus com Timóteo. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso para ver o que Deus faz nas nossas vidas, o poder da palavra de Deus faz nas nossas vidas. O amor de Deus é tão bom para nós que a gente tem vontade de compartilhar, de falar também para as outras pessoas. E nós podemos ser missionários em todos os lugares onde nós estamos. Mas, pensando nessa história, eu posso te fazer uma pergunta. Você pensa, prof, mas essa história aconteceu há muito tempo atrás, e o que isso tem a ver comigo? O que você pode aprender então com essa história? Pensando nessa história, você pode dizer, não, foi muito tempo atrás, não é para mim. Não se engane. Muito tempo atrás, antes dessa história acontecer com Timóteo, o próprio rei Davi, antes de morrer, vocês lembram do rei Davi? Sim, ele deu um importante recado para o seu filho Salomão, que seria o próximo rei. E olha só, aquele rei Davi, sim, aquele rei que antes era um pastor de ovelhas e que depois ele foi escolhido rei e ele matou um gigante quando ainda era menino. Nesse tempo ele ainda não era o rei, né? Mas Deus o usou para ser um rei. E como um rei sábio, um rei que queria o melhor para o seu filho, olha o conselho que ele deu para o seu filho. Esse versículo está escrito lá em Provérbios 1:8.
Olha só o que está escrito nesse provérbio, eu gostaria de ler com vocês. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Olha como é importante. O próprio Davi falava que nós temos que ser como Timóteo. Timóteo ouviu, guardou no coração as instruções de sua avó, da sua mãe, porque o seu pai, na verdade, ele não era cristão, mas a sua mãe e sua avó estavam ensinando na palavra de Deus. E isso é importante para nós, crianças. Nós precisamos ouvir os conselhos que os nossos pais nos dão. Sabe por quê? Porque você, filho, você, filha, você é um presente de Deus para cada pai e para cada mãe. Deus te deu como um presente, isso mesmo. E por isso que os pais cuidam tão bem de vocês e querem ensinar vocês no caminho. E olha só que interessante, nesse versículo Provérbios 13:1, Salomão, depois que ele aprendeu a palavra de Deus com o pai dele, que passou aquele recado para ele, aquele ensinamento que ele deveria guardar as palavras que o pai dele estava ensinando no coração, agora Salomão, que aprendeu com seu pai Davi, vem ensinar para nós. Olha o que ele fala em Provérbios 13:1. Fala assim, Provérbios 13:1. O filho sábio aceita os ensinamentos do seu pai, mas aquele que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, crianças, vocês perceberam? Nesse versículo está falando assim: se você é um filho sábio, você vai ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, porque você quer agradar a Deus mais ainda do que agradar os seus pais. Então, pense comigo, qual será o filho que você está sendo? Você está sendo um filho sábio? Uma filha sábia que está guardando no coração a palavra de Deus que os seus pais te ensinam? Eu sei, pode não ser fácil sozinho. Sozinho é muito difícil se nós tentarmos pelas nossas forças, porque nós podemos fazer muitos erros. Mas, se nós pedirmos a ajuda de Deus, Ele pode nos ajudar, porque o Espírito Santo, Ele está conosco a todo minuto. Ele está perto de nós para nos ajudar nessa batalha contra o pecado, nessa batalha que quando temos vontade de desobedecer, o Espírito Santo nos ajuda e diz: não, obedece, ouve o conselho do teu pai, ouve o conselho da sua mãe, fica no caminho. E sabe, crianças, não é fácil. Não é fácil sozinho, mas se nós pedirmos a ajuda de Deus, Ele nos ajuda. Por isso é muito importante que todos os dias nós venhamos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, pedir ajuda do Espírito Santo para que Ele nos ajude. Então, lembre-se, se você estiver em problema, se você estiver com alguma dificuldade de obedecer os seus pais, ouvir os conselhos dos seus pais, porque às vezes a gente acha que a gente sabe fazer as coisas do melhor jeito, às vezes a gente acha que o do nosso jeito é melhor, às vezes a gente acha que o pai não tá sabendo muito bem, que o pai não tá na moda, que o pai não é tão cool, né? E às vezes a gente pensa que do nosso jeito é melhor. Mas lembre-se do que Davi falou e o que Salomão falou também, ok? Para que você viva muito tempo na terra, seja sábio, ouça os conselhos do seu pai e da sua mãe, ore, peça ajuda do Espírito Santo para que você possa guardar a palavra de Deus no coração e obedecer, amém? Não se esqueça de orar e pedir a ajuda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa cada dia ficar mais pertinho de Deus, obedecendo os seus pais e, acima de tudo, a palavra de Deus que está te convidando a ser um filho sábio, assim como Timóteo fez. E eu tenho certeza que a cada minuto, em cada lugar que você for, Deus vai usar a tua vida para alcançar outras pessoas para Cristo. Você pode ser um missionário em qualquer lugar, ok? A paz do Senhor, fica com Deus. Tchau!